tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando. Hoje a gente vai falar o que o corpo fala. Mas não é aquela questão do gestual, das mensagens efetivas ou subliminares, ou a comunicação que o corpo faz à medida que você tem um semblante, demonstra isso pelo seu rosto, pelas suas expressões faciais, pelas suas posições de mãos, de pernas, de inclinamento de tronco. Isso aí é uma ciência também. Nós já fizemos até um vídeo sobre isso. Mas hoje eu quero ver aquilo que o corpo fala em termos de saúde interna, tá? Então, existem uma série de literaturas, artigos médicos, literaturas de enfermagem, etc., e relatórios de institutos que pegam esses sinais sensoriais e motores que antecipam ou acompanham, ou às vezes denunciam doenças ocultas, né? Então a gente mais ou menos organizou aqui uma pesquisa muito superficial, falando de odores, de sabores, de olfato, de sensações termorregulatórias da pele, a maneira como você conduz a sua marcha, mobilidade, se você vira e se sente normal, se você consegue ter uma marcha firme, se você não se perde, se você não desequilibra, se você deglute as coisas com naturalidade, se você engasga muito, outros sinais orais de fala, perda de capacidade cognitiva, alterações cognitivas psíquicas, sinais autonômicos que cada doença tem um traço. Então são exemplos clínicos reais, implicações de enfermagem, triagem, referências principais para as leituras. Então, como que o corpo fala da nossa saúde? Então esse é o nosso título. O corpo fala o que? Da nossa saúde. Uma síntese rápida, com uma pesquisa muito superficial, né? Não é nada aprofundado. Alterações no olfato, anosmia ou hiposmia podem preceder anos antes sintomas motores em doenças neurodegenerativas como, por exemplo, Parkinson e Alzheimer. No final desse texto, nós vamos falar um pouquinho da questão das últimas descobertas de uma enfermeira que percebia o cheiro de Alzheimer, do Parkinson, em alguns pacientes, e percebeu no marido dela alguns anos antes dele desenvolver a doença. E isso foi estudo, e hoje é comprovado que realmente algumas doenças neurodegenerativas, alguns animais percebem, alguns humanos muito sensíveis percebem. Isso ainda está em estudo, mas não é nada chutado, é uma coisa que tem alguma regulação científica, né? O olfato, por exemplo, é um marcador precoce útil em pesquisas de triagem clínica. Pessoas, por exemplo, quando você tem alteração de olfato, significa que tem alguma comunicação neurológica lá que está falhando. O mau cheiro corporal, que é muito conhecida, a halitose, alterações de odor, halitose oral ou odores corporais específicos, que já são de literatura médica, pode indicar doenças locais como infecções orais, como sinusites, ou sistêmicas como insuficiência renal. O cheiro urêmico, por exemplo, na diabetes descompensado, o hálito cetônico, por exemplo. Então, a insuficiência renal que dá um cheiro urêmico, a diabetes descompensada que dá hálito cetônico. Então, mudanças, mas isso aí é uma coisa que já se conhece há algum tempo e é muito evidente, a maior parte das pessoas percebe. Mudanças na temperatura e na perfusão periférica, pele fria, ou gradiente core-periperal, que às vezes é um gradiente como é que eu vou dizer, entre o alto e o baixo muito distante ou muito repentino, e a termografia pode indicar problemas vasculares, né, riscos de úlcera, estados hemodinâmicos alterados, úteis na prática da enfermagem por detecção precoce. Isso já são coisas bastante conhecidas, né? A dificuldade de deglutição, que está dizendo alguma coisa sobre a sua idade ou sobre algum problema que você tem, frequentemente é um sinal de doenças neurológicas ou de doenças sistêmicas ocultas. Por exemplo, você tem disfagia, pode ser um problema de refluxo muito forte, mas pode ser outra coisa e merece investigação ativa, porque aumenta o risco de você não deglutir corretamente e fazer a aspiração e causar uma pneumonia. Literatura de enfermagem enfatiza que a anamnese e a triagem categórica podem localizar esses sintomas. Alterações sutis na marcha, no equilíbrio, no raciocínio, pode ser manifestações iniciais de patologias neurológicas, metabólicas ou medicamentosas. Avaliar padrões pode revelar doenças subjacentes, né? Então vamos ver que doenças podem ser.
Bom, já falamos aqui, odores e sabores. Nariz e boca que devolvem informações sobre a saúde. O halitose, o mau hálito, a maior parte das causas é intraoral, placa, periodontite, mas a halitose extraoral pode sinalizar sinusite, refluxo, insuficiência renal, odor urêmico, alterações metabólicas. Revisões multidisciplinares mostram tanto a utilidade clínica quanto os limites do exame organoléptico e apontam para abordagens combinadas de odontologia, otorrinolaringologia ou medicina interna. Então, existe uma diferença entre a intraoral e a extraoral. A intraoral é extremamente dentro da boca, né? E a extraoral é aquela que você, ao falar, por exemplo, externaliza. Então, existe o cheiro local de dentro da boca, a intraoral, e o cheiro que, por ser sistêmico, sai de dentro do seu corpo através da boca, né? Odores corporais específicos. Algumas doenças têm odor característicos. Exemplo, trimetilaminúria, que é um odor de peixe, ou fome prolongada, cetose, odor cetônicos. Estudos discutem a possibilidade de diagnósticos baseados em perfis voláteis, que são chamados de VOCs, perfis voláteis, coisas que são voláteis do nosso corpo e da percepção externa, né? Detectáveis por sensores e também por cães não treinados e por pessoas muito sensíveis. E isso é o mais difícil. Revisões sobre Smelling the Diagnostic, que significa diagnóstico por odores, né? Cobrem essa literatura. Alterações no paladar, que é disgeusia, frequentemente subreportadas, porque as pessoas às vezes não se ligam, não percebem, pode resultar de infecções, deficiência de zinco, efeitos medicamentosos ou doenças sistêmicas, como, por exemplo, alterações em quimioterapia, insuficiência renal. Essas mudanças podem afetar a nutrição, porque a pessoa fica sem vontade de comer, né? E devem ser investigadas. Algumas revisões clínicas em otorrinolaringologia e medicina interna devem ser observadas. Implicação prática na enfermagem, na triagem, por exemplo, perguntar de forma direta sobre mudança de cheiro do corpo, respiração, sabor, registro de queixas de gosto metálico, halitose persistente, odor novo, leva a exames intraorais, exames metabólicos de glicemia, ureia e creatinina e outros encaminhamentos. Olfato, perda de cheiro, é um marcador precoce neurológico. A perda de olfato é um achado robusto na literatura como sinal precoce em doenças neurodegenerativas. Estudos indicam que a disfunção olfatória aparece anos antes da demência clínica de Alzheimer, por exemplo, e antes dos sintomas motores do Parkinson. Pesquisas recentes e revisões entre 2021 e 2025 tratam da olfatometria como ferramenta de rastreio em populações de risco. Exemplos clínicos: pacientes com queixa de não sentir cheiro persistentemente, sem causa clara, por exemplo, sem uma rinocinusite ou sem ter tido uma Covid longa, em avaliação geriátrica pode justificar rastreio cognitivo e segmento neurológico. Pele, sensações e térmicas e perfusão. A pele, por exemplo, fala sobre circulação e inflamação. Temperatura periférica e termografia. Estudos usam termografia infravermelha para detectar alterações térmicas em pés com doenças arteriais periféricas, risco de ulcerações ou pressão. Achados podem anteceder manifestações clínicas identificáveis no futuro. Monitoramento de temperatura sacral e sinais locais para prever lesão por pressão. Alterações sensoriais cutâneas, ou hiperestesia, parestesias, podem indicar neuropatias diabéticas, paraneoplásicas, vasculites ou compressões radiculares. Um exame sensorial detalhado pode revelar doenças ocultas. Implicações práticas: protocolos de enfermagem para avaliação da pele, termografia quando disponível, observação de cor, temperatura ou retorno capilar, podem ajudar a detectar isquemias, risco de feridas ou estados inflamatórios. A marcha, mobilidade na postura, mobilidade com movimento como sinal. Alterações sutis na marcha, lentificação, assimetria, muitas vezes precedem diagnósticos neurológicos de Parkinson e ataxias, ou sinalizam polineuropatias, insuficiências vasculares, osteoartrose avançadas. Estudos de reabilitação de fisiatria usam avaliação quantitativa da marcha para detectar alterações precoces. Exemplo: queda de rendimento na caminhada, mais pausas, arrastar o pé, sem dor óbvia,
pode sugerir déficit neurológico ou déficit sensorial periférico, acompanhado de um exame neurológico e, se necessário, de um estudo da própria marcha. Deglutição, por exemplo, disfagia e sinais orais, riscos de doenças ocultas e complicações. A disfagia, ela pode ser o primeiro sinal de doença neurológica, um AVC silencioso, uma esclerose lateral amiotrófica, uma doença de Parkinson, neoplasias esofágicas, neoplasias esofágicas, disfunções musculares. Então, revisões recentes em enfermagem e medicina alertam que a triagem ativa porque a disfagia ela aumenta o risco de aspiração e pneumonia e pode ser letal para o paciente, comprometendo o prognóstico. Ele vai adoecer de uma outra coisa que não é o princípio da doença dele, né? Isso é uma complicação. Implicações práticas: triagem simples, por exemplo, observar tosses ao engolir, mudança de voz após a deglutição, o encaminhamento para fonoaudiólogo ou otorrino para exames como videofluoroscopia, que você come faz a alimentação com uma quantidade de bário que é inócuo e na sala de raio-x ele dá um contraste, um contraste de bário. São essenciais no caso. Cognições, humores e sinais autonômicos. O corpo mostra um sofrimento cerebral. Alterações de sono, temperatura, sudorese anômala, taquicardia, bradicardia, alterações gastrointestinais podem preceder ou acompanhar doenças psiquiátricas, doenças neurológicas, por exemplo, alterações do ritmo circadiano. Temperatura periférica associa-se a transtornos de humor e depressão. Há literatura sobre medidas não invasivas para monitorar sinais biológicos. Exemplos clínicos: mudança súbita de apetite. Peso com sudorese noturna pode justificar uma investigação para causas endócrinas, infecciosas ou, quem sabe, psiquiátricas. Evidências tecnológicas e emergentes, sensores das volatilidades dos odores, e inteligência artificial. Avanços em detectar padrões voláteis no hálito e na pele, com sensores electric nose, por exemplo, e a IA, tem mostrado um potencial para triagem não invasiva, a detecção de um câncer gástrico, uma diabetes, uma infecção qualquer. Embora muitos sejam ainda experimentais e necessitem de clínica ampla, mas já existem. Existem várias leituras associadas aqui, que nós não vamos fazer porque são muitas, E como transformar isso em investigação, um relatório passo a passo? Primeiro, nós vamos definir o escopo, o que seriam os sinais olfativos, gustativos, como preditores de doenças neurodegenerativas ou metabólicas, uma triagem de disfagia em idosos em unidades de internação. Metodologia: revisões integrativas, incluir literatura de enfermagem, incluir anosmia, halitoses, disfasia, termografia e outros tipos de análise. Triagem clínica: construir checklists de enfermagem, perguntas diretas sobre odores, inclusive das pessoas que acompanham o paciente, alterações de paladar, teste rápido de olfato, prova informal de deglutição, observação de marcha e pele, ferramentas olfatometria padronizada, termografia infravermelha para áreas de risco, escalas validadas pela disfagia. E considerar tecnologia, sensores das volatilidades corporais, modelos de ML como complemento exploratório, detectar o estado experimental. Muito bem, então tem um caso que é citado aqui, a Joy Milne, com base científica, em que ela relatava múltiplos estudos sobre o Parkinson, tem um perfil olfativo alterado. Ou seja, a pessoa, ela no caso a Joy Milne, ela tinha capacidade dessa percepção. E ela levou isso à frente e estudou, pediu para que fosse estudado. E pode ser percebido por pessoas com olfato muito sensíveis, não apenas ela e cães treinados. No início se achava que era uma bobagem, mas os testes mostraram que esses tipos de volatilidade muito sutis para cães treinados e para algumas pessoas muito sensíveis são válidos. E a percepção desses odores, eles são anos antes. Então, por ser anos antes da doença em si, podem prever uma profilaxia de forma que a doença não se instale ou não seja tão complicada, não seja letal, Ao mesmo tempo, a área ainda está em desenvolvimento,
Amostras são relativamente pequenas, há potenciais fatores de confusão, como, por exemplo, medicação, a própria higiene, a própria dieta, outras comorbidades, e ainda faltam testes padronizados e amplo ensaio clínico para uso rotineiro, para a gente poder dizer que, de fato, essa descoberta dela tem todo e completo sentido estudado e com duplo cego, né? Estudo molecular, né, do volatiloma que eles falam. O grupo da Universidade de Manchester observou que amostras de sebo superfície da pele de pacientes com Parkinson tinham realmente um padrão de compostos voláteis distinto da maioria dos controlados. A descoberta inspirada naquela mulher, a Joy, que notou o mau cheiro no caso do marido, a Joy Milne, e posteriormente a equipe validou diferenças químicas por espectrometria. Esse trabalho se tornou uma pedra angular que deu suporte científico a essa observação clínica. Confirmação de comportamento por cães, os sniffing dogs, e por humanos com olfato sensível. De fato, houve, em 2023 e 2025, múltiplos centros e prints mostram que os cães conseguiram identificar, né? E revisões meta-análises sobre os VOCs, né, as volatilidades em Parkinson, poderiam ser biomarcadores não invasivos, e as equipes propõem desenvolvimento de testes baseados em sensores e perfil químico, mas tem que haver mais revisões, né? Mais estudo para poder estabelecer um padrão. Exemplos de medidas específicas, compostos identificados. O estudo de 2019 reportou alterações com compostos em perilic, aldeídos e icosano, entre outros, no sebo dos pacientes com o mal de Parkinson, e são moléculas voláteis que contribuem ao perfil odorífero detectável. A princípio seria isso aí. Como foi detectado? O alerta veio da pessoa Joy Milne, que notou o odor característico no marido anos antes da progressão. A equipe então usou amostras padronizadas para descobrir o padrão químico. E o mais interessante é o seguinte, que ela, ao descobrir no marido, é porque ela havia observado em pessoas que desenvolveram o Parkinson e que persistiam com aquele cheiro. E ela percebeu no marido e foram fazer estudos. A que ponto essa evidência é robusta? Olha, muitos estudos têm mostras relativamente pequenas ainda, embora haja replicações e cortes independentes, mas ainda existe um ensaio multicêntrico amplo, padronizado e prospectivo que possa validar o teste pronto para a clínica geral. Então nós ainda temos alguns fatores a serem encaminhados para se ter a gente sabe que existe, mas para ter um padrão nós ainda temos que caminhar, um padrão de observação. Fatores de confusão. O dor corporal, ele depende de medicação, ele depende de uma dieta específica, ele depende da própria higiene, de um microbioma da pele, comorbidades como diabetes, infecções e procedimentos de amostragem. Controlá-los é difícil e essencial para os resultados confiáveis. Então, ela pode estar detectando outros cheiros que acompanham, não pela doença em si, mas por outros problemas que são concomitantes, né? O mecanismo biológico ainda está em investigação. As mudanças metabólicas, a inflamação, as alterações no microbioma cutâneo, o estresse oxidativo foram apontados como possíveis causas dessa alteração de perfil volátil, mas não há um mecanismo único completamente estabelecido para dizer, não, isso aí a gente sabe o que é, aquilo aí é devido ao Parkinson. Outras doenças com cheiros característicos. A trimetilaminuria, que é um transtorno metabólico clássico como cheiro de peixe, isso é bem documentado. A cetoacidose diabética, essa é bem documentada, é o cheiro adocicado de acetona, conhecido imensurável. Insuficiência renal crônica, tem um odor urêmico. Outras investigações, câncer de pulmão e gástricos, na literatura mostra que tem volatilidades. Os cães treinados sugerem sinais olfativos distintos. Infecções, alguns detectam volatilidades específicas em infecções respiratórias, como por exemplo na Covid. Conclusão, a resposta direta à nossa colocação aqui a respeito desses odores, há perspectivas e pesquisas científicas que confirmam essa observação da Joy Milne. Parkinson tem um perfil olfativo detectável até então, faltam exames para a gente poder estabelecer um padrão. Intervenções experimentais, cães treinados, análises reforçam a existência do sinal, sim, mas a ciência ainda não transformou isso num teste clínico de rotina. E nós temos aqui infinitas fontes e vamos terminar então o programa dizendo que o corpo fala e fala muito sobre a nossa saúde. Eu vou agradecer você ter me acompanhado até aqui. Passa esse programa para frente para as pessoas observarem melhor os seus corpos,
as suas manifestações clínicas, ainda que as pessoas não sejam médicas, mas passarem a se observar para poder se antecipar a problemas que, pegos no início, podem serem curados, tá? Muito obrigado pela sua atenção, espero que você tenha gostado, deixe seu like, passe esse vídeo para frente, deixe seu comentário e assine o nosso canal. Até o próximo programa, pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Muito obrigado.